Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. A esse Deus que nós cremos, a esse Deus que nos enche de alegria, a esse Deus em que temos a esperança de nos deliciarmos nele perpetuamente, é que nós vamos oferecer o culto nessa quarta-feira à noite, culto de oração e estudo bíblico. Eu espero que você esteja com essa mesma disposição e que os nossos corações se movam nesse desejo profundo e ardente de cultuarmos ao Senhor. Vamos ter essa primeira palavra de oração. Deus bendito, receba, ó Deus, o culto que estamos oferecendo a Ti, ó Pai, e que temos oferecido a Ti ao longo desse período de quarentena, de forma online, mas também ao longo de toda a nossa vida. Ó Deus, que nós possamos nos oferecer constantemente num culto racional, oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Ao mesmo tempo que oferecemos a Ti esse culto, pedimos, ó Deus, a intervenção sobrenatural do Teu Santo Espírito, nos conduzindo em cada momento, principalmente desse tempo que estaremos oferecendo a Ti agora, em louvor ao Teu bendito nome. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 60, só que do Inário para o Culto Cristão. Não é do cantor cristão. Esse hino também, acredito, seja bem conhecido dos irmãos, então vai ser facilmente cantado pelos irmãos também. Aleluia, aleluia, gratos hinos entoai. Vamos louvar o Senhor através desse hino. Irmãos, agora nós vamos orar. Nós temos vários pedidos de oração, não só de membros da nossa igreja, pedidos feitos pelos membros da igreja, mas também por alguns pastores
amigos, não é? Que fizeram seus pedidos de oração lá no grupo que nós temos de pastores batistas serranos. Então eu gostaria de aproveitar esse momento para que nós estivéssemos orando por todos esses pedidos feitos e que agora nós vamos colocar diante do Senhor. Feche os seus olhos e esteja orando comigo. Senhor Jesus, nós te entregamos, ó Deus, cada um desses pedidos feitos. Nós, ó Pai, sempre lembramos dos nossos enfermos, da irmã Dora, da irmã Janaína, da irmã Marilda, que todas estão em recuperação, da irmã Lourdes, da irmã Docelina, irmã Anacleta. Ó Senhor, venha abençoar essas irmãs que estão se recuperando, ó Pai. Obrigado porque tivemos notícias da irmã Docelina e soubemos que ela está com muito poucas dores agora e está se recuperando muito bem. Obrigado por isso, ó Deus. Mas nós também queremos, ó Deus, diante de Ti colocar outros pedidos, ó Deus. Quero agradecer a Ti pelos cuidados que Tu tens tido na vida da irmã Janaína e também colocar a família dela em Tuas mãos, ó Pai, para que esse cuidado seja estendido a eles também, para que a Tua graça seja derramada sobre a vida deles. Abençoe, ó Deus, cada membro dessa família, ó Pai. Nós queremos te agradecer juntamente com a irmã Janaína pela melhora que ela tem tido na sua saúde, pela boa recuperação que tem alcançado, ó Deus. E nós aproveitamos para agradecer também por mais um ano de casamento do irmão Fábio Barros. Obrigado, ó Deus, porque ele agradece e manifesta a Ti esse reconhecimento. Pedimos, ó Deus, pela saúde da Sandra e do pai do irmão Fábio também, ó Deus, Senhor Newton, ó Deus, eles estão precisando de intervenção Tua, ó Pai. A Sandra esteve internada, está se recuperando em casa. Ó Deus, venha cuidar dessas situações, Senhor. Senhor, da mesma forma, colocamos o pedido da irmã Silene pelo Marcos, que está com problemas sérios de saúde. Venha ajudar, ó Deus, esse Senhor no seu tratamento, que a Tua ação cuidadosa esteja sobre a vida dele, ó Deus. Abençoe, ó Pai, esse Senhor, e que as intervenções médicas ali operadas naquela situação possam ter o efeito requerido, o efeito pretendido, ó Deus, para que ele se recupere da sua saúde, ó Pai. A irmã Jaqueline agradece também pelos cuidados que Tu tens tido, ó Deus, sobre a vida dela. Também pede, ó Deus, pelo seu tio, Valtenei, que está desaparecido já há muitos dias. Senhor, venha cuidar daquele senhor, venha abençoar esse homem, ó Deus. Ajude, ó Deus, para que ele possa ser encontrado, que nada de mais grave aconteça com ele. Ela pede pela saúde do Walter também, ó Deus. Abençoe a recuperação do Walter, dos tratamentos que ele está fazendo. Ela pede também pela nossa igreja. Na frente, o irmão Juneir também está pedindo pela igreja. Muito obrigado, ó Deus, porque fazemos parte dessa igreja e, ao mesmo tempo, ó Pai, pedimos proteção e que a Tua mão nos cubra, ó Pai, durante esse tempo de pandemia, livrando os membros da Igreja Batista em Nova Suíça de todo o mal que possa surgir. Muito obrigado, ó Pai, pela proteção, amparo que Tu tens tido sobre a vida do irmão Joacir durante as suas viagens. Ele também pede, ó Pai, que Tu o abençoes nas outras viagens que ainda fará, ó Deus, que a Tua proteção esteja acompanhando sempre, ó Deus, esse irmão no seu trabalho.
Eu venho te pedir, ó Deus, juntamente com o irmão João Batista, que tu continues a abençoá-lo nesse fervor, nesse ardor, interesse de evangelizar que ele tem. Obrigado, ó Pai, porque esse irmão tem aproveitado as oportunidades que tu tens dado a ele para evangelizar. E ao mesmo tempo, ó Deus, ele pede pelo seu crescimento na palavra, que tu cada vez mais dê profundidade doutrinária a esse irmão, que ele possa ir cada vez mais fundo no conhecimento de Jesus. O irmão Joébia só agradece pelo teu sustento. Ele pede, ó Deus, pelo desenvolvimento do Noah. Obrigado, ó Deus, porque esse desenvolvimento tem sido observado, mas que ele continue, ó Pai, nesse processo, ó Deus. Ele também pede pelos seus familiares, ele pede pela igreja, pelo nosso país e pelo mundo nesse tempo tão difícil, tão estranho que nós estamos vivendo. Ó Senhor, venha cuidar do nosso povo. Ó Senhor, venha afastar esse mal de forma definitiva, ó Deus, que vem atacando as nações espalhadas por todo esse mundo, ó Deus. E também, ó Pai, que haja um aprendizado profundo de que nós devemos nos preparar para caso surjam outras situações parecidas com essa. E quem sabe os governantes, em vez de olharem para si, possam olhar mais para ti. Em vez de olharem para o proveito próprio e se afastarem da tua presença, possam se voltar mais para ti, clamando por misericórdia, graça e orientação. Tome, ó Deus, as nações em tuas mãos. Tu és o rei de todas as nações, nós cremos nisso. O João Pedro pede pela vida da Débora, da sua família, ó Deus, pelo teu cuidado nesse tempo de pandemia. Tanto ela quanto os familiares já estão começando a sofrer os efeitos dessa doença, ó Deus, tanto na vida da Débora quanto dos familiares. Ó Deus, venha cuidar, venha estar fortalecendo essas vidas, ajudando-os, ó Deus, a superarem esse tempo de dificuldade na saúde, ó Deus. O irmão Jonaí pede, além de pedir pela igreja, conforme nós já oramos, ele também pede pelos seus familiares, ó Pai, pelo teu cuidado, proteção, sustento, pede pelos novos convertidos da igreja, aqueles irmãos que se batizaram da última vez, ó Pai, que a fé esteja firme, solidificada em Ti, ó Pai, alicerçada na Tua palavra, ó Senhor. Ele também pede, ó Deus, pelos médicos e enfermeiros que estão à frente na luta, na batalha contra essa doença tão grave que tem assolado o nosso país e a nossa cidade, ó Deus. Também pede pelas outras pessoas que estão trabalhando, que fazem parte daquele grupo, ó Deus, que tem trabalhos indispensáveis para a sociedade, que não podem parar. Ó Senhor, venha cuidar, venha proteger também, ó Deus, essas pessoas dessa doença, ó Pai. Haja, ó Deus, de forma sobrenatural e esteja protegendo e amparando e de alguma forma impedindo que essa doença os afete, ó Deus. O que nós podemos fazer é orar por elas. Também, ó Pai, eu peço pela vida da Laura. Ela tem agradecido a Ti pelo tempo de convivência da família, ó Pai. Apesar dessa pandemia trazer muitos males, ela também traz algumas coisas interessantes e importantes, e uma delas é a maior convivência com a família. E essa irmã tem reconhecido isso, tem podido conviver mais com a sua família, também com os seus avós, com a sua tia. Ó Deus, venha abençoar essa irmã. Também esteja cuidando dela, dos seus estudos, nos desafios que ela tem pela frente, ó Pai.
com relação ao preparo intelectual, para que de alguma forma ela possa ser usada mais por Ti, de forma plena, ó Deus, com todas as faculdades que ela tem em si, com todo o seu ser, com toda a sua vida, ó Pai. Ajude essa irmã e abençoe, ó Deus, os desafios que ela ainda tem pela frente, ó Pai. A irmã Camila, lá da Igreja Batista em Conselheiro Paulino, vem pedir pela Ana Clara, sua sobrinha, aliás, sua prima, se não me engano, mas ela vem pedir, ó Deus, por essa jovenzinha, que ela está com problema de saúde, se encontra internada, venha cuidar, ó Deus, da Ana Clara, ajudando, ó Deus, a se recuperar. O pastor Manuel Jorge está pedindo pela irmã Creuzi, que se internou, ó Deus, ontem, para fazer um procedimento cirúrgico delicado, ó Pai. Abençoe, ó Deus, essa irmã. Cuide, ó Deus, da sua recuperação. Abençoe, ó Deus, todos os cuidados médicos que precisam ser feitos, ó Deus, naquela vida. O pastor Alex vai pedir pela irmã Juliceia, porque os familiares dessa irmã estão sendo acometidos pela Covid, ó Pai, inclusive o seu pai. Ó Deus, venha ajudá-la, venha ajudá-los, ó Deus, venha dar forças, ó Pai, para vencer essa doença e que nenhum mal maior venha acontecer sobre a vida deles. O pastor Uriel vem pedir pelo seu Nilson, um pai de uma membro da igreja dele. Ele está internado também, gravemente no CTI. Ó Deus, venha abençoar esse Senhor. Ó Deus, Tu és um Deus que cura. Nós cremos nisso. Nós cremos que, se Tu quiseres, Tu podes efetuar uma cura em todos esses casos aqui de saúde mencionados, ó Pai. E por isso é que nós oramos a Ti. Nós não somos iguais aos curandeiros modernos, ó Deus, que só aparecem em momentos que lhes são propícios, mas nós, em todo tempo, cremos, ó Deus, que Tu podes se curar, e por isso que nós confiamos em Ti e nós nos voltamos a Ti sempre que algumas situações referentes à saúde, a problemas de saúde acontecem. Tu és um Deus, sim, que pode curar, basta uma palavra Tua para que essa cura seja efetuada. Também colocamos a vida da dona Ormi, avó da irmã Sueli, também da mãe da Sueli, dona Sueli, ó Deus, venha abençoar, venha cuidar também da saúde delas, ó Pai. Senhor, nós colocamos esse culto em Tuas mãos, mais uma vez, esse país e os nossos governantes, ó Deus. Venha nos ajudar nesse tempo tão difícil. Senhor, venha debelar esse mal, venha afastar esse mal de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar ao Senhor, vamos ser dirigidos em um cântico de louvor ao Senhor pelo Ministério de Louvor da nossa igreja. Então louvemos ao Senhor. Todos
Continuando, irmãos, nós vamos ter um tempo agora de reflexão bíblica, encerrando uma parte dessa estrutura que nós fizemos de Provérbios capítulo 19. Está aí na sua tela. Nós dividimos o Provérbios capítulo 19 em 5 partes. Nós já vimos reflexões para a pobreza, nós já vimos alguns versículos relacionados a orientações para o seu dia, vimos versículos 2, 5, 6, 9, 11, 12 e 16. Hoje nós iremos ver os versículos 20, 23 e 25. Temos também o coração e suas motivações, consequências óbvias de escolhas equivocadas e questões de família. Então quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias ou acompanhem a leitura aí na sua tela, de preferência que seja na sua Bíblia, dos versículos 20, 23 e 25. Provérbios, capítulo 19, versículos 20, 23 e 25. O versículo 20 fala assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. O versículo 23 nos diz: o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. O versículo 25 fala assim: quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. Irmãos, nós temos aprendido muito nesse tópico, nessa parte dessa estrutura. Acompanhando também na sua tela, nós já vimos a seguinte orientação para o seu dia: pense antes de agir, não seja precipitado, para que você não venha a colher problemas, não venha a ter dificuldades graves na sua vida devido à precipitação. A segunda orientação é: a mentira tem pernas curtas. Então, aquele que vive mentira, que se sustenta à base de mentira, um dia ele vai cair, ele vai sofrer destruição, vai sofrer vergonha e desprezo de outras pessoas. Uma terceira orientação para o seu dia é: não confie em pessoas bajuladoras, aquelas pessoas que ficam com palavras suaves, que gostam mais dos seus presentes do que da sua presença, gostam mais daquilo que você dá do que de quem você é. Uma outra orientação para o seu dia é: seja discreta. Discrição faz parte de uma vida saudável em comunidade. A Bíblia nos orienta. Então, se você sabe, conhece algo a respeito de alguém, seja discreto. Não é para você ficar espalhando, porque a fofoca é algo terrível. Uma outra orientação que já vimos é: trate bem o rei. E nós vimos também: trate bem a autoridade. Então, nós não precisamos provocar a ira, a ação dura do rei ou da autoridade sobre nós. Então, precisamos tratar sempre bem o rei. Podemos até desobedecer a uma autoridade ou a um rei, caso alguma ordem venha de encontro àquilo que a Bíblia ensina. Mas mesmo na desobediência, nós não podemos faltar com o respeito. Uma outra orientação para o seu dia é: escolha a obediência, escolha obedecer a Deus. Ao fazer isso, com certeza você será coroado de bênçãos e terá uma vida feliz aqui nessa terra. E eu quero ver com os irmãos, então,
as três últimas orientações para o seu dia que nós encontramos aqui nesse capítulo 19 de Provérbios. Então está lá no versículo 20. Então, ouça conselhos e esteja sempre disposto a aprender. A orientação é: ouça conselhos e esteja sempre disposto a aprender. Olha o versículo 20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Irmãos, que palavra de Deus nos orientando. Acompanhando aí na sua tela, você tem o seguinte: quem tem os ouvidos atentos ao conselho e o coração aberto à instrução, coloca os pés na estrada da sabedoria. Irmãos, é interessante. Infelizmente, as pessoas não entendem a importância do conselho para o outro. Um conselho sábio, um conselho bíblico. Nós temos estudado ao longo de já quase 2 anos a respeito do ministério pessoal que os membros da igreja devem ter uns para com os outros. Esse conselho que vem de Deus, essa exortação bíblica, a confrontação, a repreensão, conforme nós vimos no domingo passado pela manhã, da forma como deve ser, de acordo com a Bíblia, e nós já estudamos isso de forma aprofundada, eu não vou repetir aqui, mas de qualquer forma, de que vale muito pouco chegar até você um conselho se você não está com seu coração sensível, aberto para ouvir o conselho. Quantas pessoas que você conhece, que eu conheço também, que por não ouvir os conselhos de seus pais, não virem conselhos de seus pastores, não virem conselhos de irmãos em Cristo mais maduros, ou de pessoas mais experientes na vida, se deram muito mal. Acabaram tendo que colher um fruto ruim de escolhas erradas. Então, ouça conselhos, esteja com o coração aberto à instrução, a aprender, está disposto a aprender. Irmãos, embora o conhecimento não seja sinônimo de sabedoria, nós temos muitas pessoas extremamente informadas, com muito conhecimento, mas com poucas atitudes sábias, com atitudes erradas, com escolhas erradas na vida. Então, conhecimento não é sabedoria, mas não existe sabedoria sem conhecimento. O sábio é aquele que está sempre disposto a aprender. Ele alimenta a sua sabedoria com o conhecimento. É lógico que você pode ver aí na sua tela, a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Então, qual é a diferença entre um sábio e uma pessoa bem informada? Um doutor que tenha bastante conhecimento. A diferença está justamente no fato de que o sábio, ele usa bem o conhecimento. Dentre as informações, o conhecimento que a vida lhe traz, o conhecimento que seus estudos da Bíblia lhe traz, o conhecimento dos seus estudos de outras coisas lhe traz, porque é uma pessoa aberta ao conhecimento. Dentre todas essas informações, ele pega isso e escolhe aquilo que é importante e usa de forma correta, para o benefício próprio, para o benefício de outro e, antes de tudo, para a glória de Deus. O sábio é aquele que faz uso correto do conhecimento.
Ele não vai usar o seu conhecimento para o mal e nem vai desprezar o conhecimento. Então, por isso que o sábio, ele está sempre aberto a aprender, ao conhecimento, está sempre atento lá a alguma informação, alguma coisa que alguém possa lhe ensinar. Uma atitude tola é a atitude daquele que nega o conhecimento. Irmãos, nós estamos sendo tomados pela tirania do entretenimento. Eu gosto disso. Você também gosta disso. Quem não gosta do entretenimento, da diversão, mas tudo ao seu tempo. Nós não podemos fazer do entretenimento algo que seja principal. Nós precisamos dar prioridade ao conhecimento. E, antes de tudo, ao conhecimento da palavra de Deus, irmãos. Mas é interessante que o conhecimento da palavra de Deus nos torna também perceptíveis à realidade da vida. Nós conseguimos interpretar melhor as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, meu caro irmão, meu caro amigo, esteja aberto ao conhecimento. O conhecimento por si mesmo não traz sabedoria. Então, aquele filósofo que dizia que a maior necessidade do mundo era o conhecimento, Augusto Comte dizia isso, ele se equivocou, porque no século passado, no século XX, houve uma explosão de conhecimento e nós tivemos 2 grandes guerras. Continua essa explosão de conhecimento, quanta coisa tem sido descoberta, mas é impressionante, o homem tem melhorado, irmão. A situação do mundo tem melhorado, a violência, a equidade, a justiça tem melhorado. Socialmente, os homens estão melhores, a distribuição das riquezas, a situação de pobreza e fome no mundo tem melhorado. Eu acredito que não, e as notícias nos mostram isso claramente, não é? O que o homem precisa é do conhecimento de Deus, mas é um conhecimento que promova transformação na sua vida. Não é um conhecimento meramente acadêmico, mas é um conhecimento profundo, é um conhecimento que traz graça, a graça transformadora, a graça que muda, a graça que faz com que haja uma nova vida. O que mais se precisa hoje em dia é desse tipo de conhecimento. Mas esse tipo de conhecimento está sendo afastado. Alguém já disse que porque estão impedindo o uso da Bíblia nas escolas, devido a esse impedimento, porque nós temos cada vez mais a necessidade de o uso da Bíblia nas prisões. Então, o que é melhor? Que a Bíblia seja ensinada para a criança desde cedo, ou que ela venha aprender justamente a respeito da palavra de Deus lá no lugar terrível de sofrimento como é a prisão? Irmãos, eu espero que nós estejamos sempre abertos para a instrução. O conhecimento sem a sabedoria levou a 2 sangrentas guerras. Havia muita luz na cabeça das pessoas, mas nenhuma sabedoria em seus corações. Por isso é importante ouvir os conselhos, estar aberto às instruções, mas principalmente os conselhos bíblicos e as instruções bíblicas. Uma segunda orientação para o seu dia que eu quero ver nessa noite é: tema a Deus. Tema a Deus. O versículo 23
de Provérbios 19 nos diz assim: o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Existem muitas igrejas que têm dificuldade de falar sobre a questão do temor a Deus. Irmãos, o temor a Deus, ela tem duas vertentes, acompanhe aí, por favor. A primeira vertente se refere ao medo que devemos ter daquele que é juiz dos vivos e de mortos. Deixa eu explicar isso daqui. Eu tenho medo de algumas coisas. Por exemplo, eu tenho medo de altura. Eu não gosto de altura. Engraçado que esse medo eu fui adquirindo. Eu já tive muitas aventuras em situações de muita altura. Mas agora fiquei mais velho, fiquei com medo de altura. O meu medo de altura não me faz, aliás, faz com que eu não chegue perto de uma beirada onde há um precipício. Tem gente que chega perto, ainda fica olhando, né? Senta, bota o pezinho para baixo, né? Então, eu não chego. Eu não vou chegar perto. Só em ver aquilo já me dá uma certa vertigem, né? Posso ver de longe, mas chegar assim pertinho e olhar, isso para mim me dá um mal-estar tremendo. Interessante que o medo da altura me faz afastar-me me faz afastar da beirada, do precipício. Eu não vou correr risco de cair no precipício. De uma certa forma, eu quero tentar fazer com que o irmão entenda isso. O medo do que Deus pode fazer com o nosso corpo, com a nossa alma, deve nos afastar do erro e nos aproximar mais dele. Deixa-me explicar, porque esse é o único medo que faz bem. Aliás, o medo, quando provoca algum tipo de proteção, ele sempre é saudável. Os entendidos da área da mente, da psicologia, falam isso. Na realidade, o medo que nós devemos ter, esse temor a Deus, isso tem a ver com medo, o medo de Deus com a sentença que ele pode dar como juiz. Pastor, como é que eu resolvo esse problema desse medo? Simples, Jesus é a solução. É interessante que Jesus é o meio pelo qual Deus faz com que a pessoa perca o medo dele de sofrer, o medo de sofrer alguma condenação por parte dele. Estão entendendo, irmãos? Então nós devemos temer a Deus, porque nós não precisamos temer a homens. E às vezes nós invertemos isso, tememos mais a homens do que a Deus. E ao contrário, precisamos temer a Deus, porque Deus é que realmente pode lançar no fogo tanto o corpo, tem o poder para lançar no fogo tanto o corpo quanto a nossa alma no inferno. Ok? Ele tem esse poder. Deixe-me lembrar com o irmão Lucas capítulo 12, versículo 5, que fala sobre isso mais claramente. Lucas capítulo 12, versículo 5. O texto diz assim: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Então, Deus tem o poder de lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Então, Jesus está dizendo que nós devemos temer a Deus, porque ele tem poder de nos lançar no
inferno. Ele tem poder tanto sobre o nosso corpo, não é? Porque por isso que fala aqui nesse versículo, Lucas 12:5, fala assim, depois de matar. Então ele tem tanto poder sobre o corpo quanto sobre a alma, de lançar a nossa alma no inferno, ou nos lançar no inferno, que eu prefiro pensar dessa forma. Então, meu querido irmão em Cristo e amigo, eu quero te levar a esse temor, a compreender esse temor saudável de Deus. Que esse temor possa te fazer aproximar-se cada vez mais de Cristo e busque em Cristo a solução para esse problema. Cristo faz com que você tenha um relacionamento com Deus diferenciado. Cristo faz com que o seu relacionamento com Deus seja um relacionamento de amizade, um relacionamento de amor. Então você não vai precisar mais temer esse tipo de ação divina, porque você já estará reconciliado com Ele, já estará salvo por Cristo, por intermédio de Cristo, justificado por Cristo, ok? Que coisa boa nós podemos viver isso. Um outro aspecto que gostaria de ver em relação a esse temor é que o temor do Senhor, tem na sua tela, é não apenas o princípio da sabedoria, mas também a fonte de vida. Interessante que desse temor ao Senhor, nós também conseguimos, extraímos vida. Sabe por quê? Porque esse temor ao Senhor é um freio moral em nossa vida. Quem teme a Deus não vai querer desagradar a Deus. Observe que nós vimos antes que ele tem o poder de nos matar e ainda lançar o nosso corpo no inferno. Quem teme a Deus não vai querer se envolver com o pecado, tolerar o pecado, viver na prática do pecado. Quem teme a Deus não quer viver nesses esquemas perniciosos, maldosos, maliciosos do mundo. Quem teme a Deus foge dessas situações que, na realidade, não trazem vida, trazem morte. Quem teme a Deus acaba buscando vida e tem nesse temor a Deus vida para si mesmo, uma vida diferente, porque esse temor acaba sendo uma fonte de vida. Acompanhando aí, você tem: quem teme a Deus deleita-se nele e protege sua própria alma de muitos flagelos. Então, deleitar-se em Deus é ter alegria nele. É lógico que quem não teme a Deus acaba trazendo males sobre si mesmo, são os flagelos. Quem não teme a Deus acaba se envolvendo com coisa errada, fazendo coisa que vão trazer problemas, acaba se envolvendo com pecado, e o pecado sempre cobra um preço altíssimo. Então, quem teme a Deus acaba vivendo, mesmo nesse mundo de dor e sofrimento, mas acaba tendo alegria nele, se deleitando nele, se deleitando na presença de Deus. Pastor, isso quer dizer que essa pessoa não vai passar por sofrimento? Eu não posso dizer isso. Mas o que eu posso dizer é que a alegria daquele que teme a Deus, nem o sofrimento é capaz de roubar. É possível essa pessoa, apesar do sofrimento, ter alegria em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. E isso é algo de extremo valor, de valor incalculável. Ainda na sua tela, quem teme a Deus tem uma vida longa, feliz e vitoriosa. Aqui eu já falei um pouco sobre isso no estudo passado, mas a ideia de uma vida longa é porque quem teme a Deus não vai buscar aquelas situações em que sua vida é colocada em risco. Prostituição, impurezas das mais diversas formas, vícios que acabam com a saúde. Então a tendência é a pessoa ter uma vida
uma vida longa, uma vida feliz e vitoriosa sobre os pecados. É uma vida vitoriosa apesar dos problemas do mundo. É uma vida vitoriosa porque está certo de que a vitória está garantida em Cristo. Quando Ele voltar, nós estaremos com Ele e receberemos a coroa da vida. Mas é possível, sim, termos esse vislumbre dessa vitória final, ainda aqui nessa terra, sobre tantas dificuldades que nos afligem. Como é bom temer ao Senhor. Por isso, uma orientação clara para o seu dia: tema a Deus. Uma outra coisa que você tem aí na sua tela: quem teme a Deus pode descansar em paz. Conforme eu falei, não estou dizendo que a pessoa não terá turbulências na vida. Mas até mesmo em meio às turbulências, ela estará em paz. Isso me lembra a história que eu já contei algumas vezes daquele garotinho num navio em alto mar, em meio a uma tempestade, com ondas gigantescas, e o barco ia de um lado para o outro. Os passageiros do navio estavam desesperados e viam um garotinho brincando tranquilamente lá no seu cantinho. E perguntaram então ao garoto: menino, como é que você fica tão tranquilo no meio de uma situação tão difícil como essa? E o garotinho disse: eu estou tranquilo porque meu pai é o piloto. Irmãos, podemos temer a Deus, devemos temer a Deus, mas estejamos certos de que Ele não perde o controle da embarcação. Podemos ficar tranquilos, em paz. Ele sabe todas as coisas e Ele está no controle de todas as coisas. Deus é a fonte de todo bem. É na presença dele que existe plenitude de alegria, e somente em sua destra há delícias perpetuamente. É isso que nos diz lá o Salmo 16, 11. Salmo de número 16, versículo 11. Esse salmo fala assim: tu me verás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Conforme eu já tinha lido esse salmo no início desse culto e fiz questão de tornar a ler agora. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, da tua destra delícias perpetuamente. Tema a Deus, para que, através desse temor, você possa buscá-lo mais e experimentar a plenitude de alegria que há em sua presença, e experimentar as delícias perpétuas, as delícias que teremos para sempre na sua presença. Uma última orientação para a vida que eu gostaria de ver nessa noite está aí na sua tela: aprenda com os seus erros e com os erros dos outros. Aprenda com os seus erros e também com os erros dos outros. Então, voltando lá para o Provérbios, capítulo 19, vamos ler o versículo 25 mais uma vez. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. É interessante como é que o mundo, os valores do mundo, eles nos levam a evitar qualquer tipo de repreensão. Aliás, os valores do mundo, eu nem sei se eu posso usar
essa expressão, porque o que se prega aí é justamente a ausência de valores. Aí nós temos crianças, jovens, desrespeitosos, que não respeitam a autoridade, não querem saber de cumprir as leis, as normas do país, estão reclamando, estão criticando esses jovens, essas crianças, por causa disso, mas eles foram criados dentro desse contexto. Na realidade, irmãos, a Bíblia nos ensina claramente a importância de repreender as pessoas no seu erro. É lógico que alguns irão desfrutar bem dessa repreensão, aceitar bem e aproveitar bem essa repreensão, outros simplesmente vão desprezar. Mas a orientação bíblica é que você deve aprender com os erros e também deve aprender com os erros dos outros. Então, se você errou, o que você tem que fazer é aprender com o seu erro e não ter a tolice de praticá-lo mais uma vez. Mas também você deve estar atento com os erros dos outros, porque ao observar aqueles erros e o que aquelas pessoas tiveram como consequência por aquelas escolhas erradas, você não fazer também as mesmas escolhas, porque isso é uma baita tolice. Aí na sua tela você tem assim: o fracasso só é fracasso quando não aprendemos com ele. Então, se você aprendeu com um determinado fracasso, isso não foi um fracasso total. Isso só te leva a não cometer o mesmo erro. Alguém já disse que Thomas Edison, antes de descobrir a lâmpada incandescente, né? Hoje as lâmpadas são fluorescentes, mas aquelas antigas, né, que tinham lá um cabinho lá dentro da lâmpada, lá, né, um fiozinho de tungstênio, que quando a energia passava, ela esquentava e emitia luz. Dizem que Thomas Alva Edison, antes de chegar definitivamente a esse elemento que podia acender, ficar quente, né, emitir luz, mas sem acabar, né, sem ser destruído, antes de chegar ao tungstênio, que é esse elemento, ele testou 2.000 vezes. Na realidade, as 1.999 vezes não foram fracassos, mas ensinavam a Thomas Alva Edison como não fazer, ok? Então, que o seu fracasso, que o seu erro seja algo que esteja te ensinando a como não fazer. Com isso, você terá alguma coisa de positivo no seu erro. Você terá aprendido alguma coisa com ele. Quando aprendemos com nossos erros, está aí na sua tela, quando aprendemos com nossos erros, ou mesmo com o erro dos outros, tornamos-nos sábios e crescemos em conhecimento. Então, irmãos, uma pessoa prudente, ao ver o escarnecedor, né, que a Bíblia está dizendo aqui, aquele que zomba das coisas de Deus, né, que faz escolhas que estão longe da vontade de Deus para a sua vida. Então, uma pessoa prudente, ao ver esse escarnecedor sendo ferido por essas escolhas erradas, pelos seus erros, ele simplesmente decide não seguir pelo mesmo caminho. Em outras palavras, bota as barbas de molho, como se dizia antigamente, e ele decide não seguir pelo mesmo caminho, porque ele sabe que seguir pelo mesmo caminho é loucura. Mas isso é uma pessoa prudente que faz isso. O escarnecedor, aquele que erra e não quer saber de Deus na sua vida, mesmo quando quebrantado pelas escolhas erradas, mesmo quando é repreendido, ele não volta atrás, ele acaba cometendo o mesmo erro. Às vezes, ele nem reconhece esse erro, ele não se quebranta quando é repreendido por alguém. Aliás, muitas vezes, ele é persistente,
cabeça dura e sofre as consequências ainda mais graves por se manter no erro. Ele é ferido, mas mesmo assim não aprende a lição. Mas acompanhando aí na tela, mas o sábio age de forma diferente. Tem humildade para aprender, tem coração quebrantado para ser disciplinado. Isso é ser sábio. O sábio, antes de tudo, é humilde, é um humilde. Porque sem humildade você não está aberto para aprender. Sem humildade você vai achar que sabe muito e não precisa aprender mais nada. Sem humildade não existe um coração quebrantado para ser disciplinado. O sábio, ele até valoriza aquela pessoa que o disciplina. Ele valoriza ser passado por um momento de disciplina, porque ele sabe que vai aprender muito naquele momento para não cometer mais aquele tipo de erro. Continuando aí, ele tem disposição de fazer uma revisão de rota e mudar de atitude. Irmãos, o sábio, ele está sempre disposto a mudar. Ele não é aquela pessoa que empaca e tem que ser assim. Não, ele tem flexibilidade. Então, se há uma coisa, se ele está tomando um rumo que está levando para um caminho errado, ele vai tornar esse rumo para o caminho certo. Ele vai mudar a atitude, vai mudar a sua mente, o seu coração e vai buscar aquilo que é certo. Isso é coisa de sábio. O tolo nega ser repreendido, o tolo não gosta de ser disciplinado, o tolo se mantém no caminho errado, o tolo não quer mudar a sua atitude. Eu espero que não esteja falando com ninguém aqui que seja tolo, que esteja tendo esse tipo de escolhas e desejos e até de atitudes no seu coração. Deus nos deu inteligência para aprendermos com as circunstâncias da vida. Deus nos deu percepção para não repetirmos os mesmos erros do passado. Mas para isso nós precisamos aprender, estar abertos para aprender, ok? Nossos fracassos, nossos erros precisam ser nossos pedagogos, aqueles que nos levam até a instrução, mas não nossos coveiros, aqueles que nos levam para a tumba, para a cova, para a morte. Irmãos, eu espero que o Senhor esteja abençoando a sua vida com essas orientações para o seu dia. Então, aprenda bem as instruções que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Ouça os conselhos e esteja sempre disposto a aprender. Tema Deus e aprenda com os seus erros e com os erros dos outros. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora e depois eu gostaria de fazer um anúncio importante para os irmãos. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque temos aprendido na tua palavra. Ela tem falado aos nossos corações. Obrigado por essas orientações que tu tens nos dado, ó Deus. Obrigado, ó Deus. E nós não queremos estar com os ouvidos fechados. Queremos estar, ó Deus, com os ouvidos e os corações abertos, para que a tua palavra faça sentido e provoque as mudanças necessárias. Abençoa-nos, ó Pai, durante o restante dessa manhã e até nos encontrarmos, que estejamos todos bem. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de trazer um comunicado importante. No próximo domingo seria a comemoração de aniversário da igreja. Nós vamos fazer um culto de celebração a Deus pelo aniversário da igreja. Um culto, talvez com uns moldes um pouco diferentes, não tão diferente, mas vai ser online também, mas um culto
eu não gosto muito dessa expressão culto especial, né? Mas um culto de celebração a Deus pelos 15 anos da IBES. Então, quero convidá-lo às 18 horas, nós estarmos nos encontrando para oferecermos esse culto ao Senhor. E antes, às 9 horas da manhã, também temos o nosso culto, em que dependemos, né? Investimos um tempo maior de estudo bíblico. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que você tenha um restante de semana feliz, abençoada por Deus. Amém. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber.